Durante os nossos estudos, nós percebemos que esse capítulo foi dividido em 4 tópicos. E cada tópico aborda um assunto, obviamente. Então, começando pelo tópico 1, nós percebemos que o Durkheim faz uma análise de das definições de alguns autores, a definição de educação e a função dessa educação, o objetivo dessa educação. E ele pega o que ele acha importante dessas definições e o que ele não acha importante ele descarta. O que ele não acha relevante. Por exemplo, quando Kant fala de perfeição, que a educação seria a busca pela perfeição, ele percebe que falar que é uma busca pela perfeição não é muito adequado, principalmente porque seria necessário fazer uma definição de perfeição. O que seria essa perfeição? E depois no tópico 2, ele faz a definição de educação dele. Primeiro ele faz uma análise por toda a história, ao longo da história, de como a educação se deu, o que essa educação proporcionou aos indivíduos e à sociedade. E depois ele fez a definição dele, que seria a educação seria a ação dos adultos, dos adultos, no caso eu considero adultos, porque são as pessoas que já têm uma noção de como vive em sociedade, já conhecem os costumes, então elas já estão aptas a viver em sociedade. A ação dessas pessoas sobre aquelas gerações que não conseguem ainda viver em sociedade, que seria, no caso, crianças e adolescentes. Depois disso, ele mostra como essa educação é relevante para a vida em sociedade, qual a importância de se educar para que a sociedade continue coesa. E ele fala sobre passar os costumes de geração para geração, passar as regras, passar o conceito de moral para essas pessoas e para essas crianças e adolescentes, para que eles consigam viver em sociedade e consigam seguir as regras e consigam achar uma formação útil para viver no meio coletivo. Porque quando as crianças se tornam adultas e estudam e buscam uma profissão, elas começam a ser vistas mais pela sua utilidade, pelo que ela vai trazer para a sociedade. Então, essa criança precisa ser preparada para ser útil para viver na sociedade, porque aquelas pessoas que não conseguem se tornar, não conseguem achar uma profissão, uma utilidade, elas acabam se marginalizando. E quando eu digo marginalizando, eu falo no sentido literal da palavra. Elas ficam à margem da sociedade. E no último capítulo ele fala sobre o governo, a ação do governo diante da sociedade, o que o governo deve fazer, o que ele entende, quais são as obrigações do governo com essa educação. E ele fala sobre o governo fiscalizar as escolas. Por quê? O governo é um órgão que mantém a sociedade coesa. O objetivo do governo é manter a sociedade coesa, diminuir as desigualdades, enfim, ele cuida para que a sociedade não morra. A sociedade tem que continuar existindo e o governo quer isso. Então, a educação é uma forma do governo fazer isso, do governo fazer com que as crianças cresçam, exerçam um papel dentro dessa sociedade, fazer com que essas crianças tenham uma visão positiva do seu país, do seu estado, e dependendo da situação também, né, que o Durkheim até cita isso, que é sobre o patriotismo e nacionalismo e etc. Mas a questão é que o governo vai se preocupar como essa educação vem sendo feita, de forma que ele deseja que ela fique o mais uniforme possível. E, para isso, o governo precisa fiscalizar as escolas do governo e as escolas que não são do governo.